Agradeço ao nosso Deus essa tão grande oportunidade, esse tão grande privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui. Pega meu óculos, a caixinha de óculos aí, por favor, uma caixinha verde. Marta, 1 Coríntios 13. Obrigado, irmão. Acho que está. Agradeço ao nosso Deus esse tão grande privilégio que Ele nos concede. Quero dizer aos irmãos que foi muito difícil. Só ontem à noite eu fiquei sabendo que eu ia falar hoje. Foi muito difícil. E a Dailton disse para mim, eu não entendo isso. Aquele que vai pregar tem que chegar lá e abrir a Bíblia e falar. Eu não consigo isso não. É difícil. Para mim, é difícil. Mas eu fiquei pensando no que falar. No que falar, no que falar, no que falar. E para hoje, eu gostaria de falar, não é nada disso que eu vou falar hoje. Porque essa mensagem aqui já estava pronta. Para hoje, eu pensei que Deus tivesse me dado e ao mesmo tempo achei que não tinha dado. E quando era para eu pregar essa mensagem aqui, também achei que Deus não queria me dar para aquele dia. E eu cheguei aqui e dei para Marta. Marta, bota essa mensagem, bota essas passagens para mim. Ela abriu aqueles olhos que só ela sabe, não falou nada. Aí depois, bem depois, vieram me falando assim, você não vai pregar hoje não, hoje está preparado para o pastor Johnny pregar. E eu achei muito louvável, porque ninguém foi no dia aniversário da igreja, ninguém melhor que o pastor Johnny, isso segundo o meu ponto de vista, né? Ninguém melhor do que o pastor Johnny, que nos acompanha aí. Eu acompanho o pastor Johnny, Paulinho tem 41 anos, né? Essa fase de 41 anos. E sempre foi muito. Pastor Johnny não é só meu pastor, não. Sempre falei que é meu pai também, né? Pastor Johnny é meu pai, para quem não sabe. Tudo era com ele. Tudo meu era com ele. Era em cima dele que eu ia. Então, eu achei muito louvável. Aí, cheguei em casa, joguei para lá a mensagem e fiquei lutando, que eu queria falar sobre... Lembra, Ruth, que eu te falei que ia falar? Não, né? Depois eu vou lembrar o que eu ia pregar hoje. Ah, tá, uma sábia escolha. Hoje eu gostaria de falar sobre uma sábia escolha. Mas, gente, quando Deus não me dá, eu sei que Deus não me deu. E eu falei para o Adailton, não sei. Estou achando que Deus não quer que eu pregue. Gente, eu me agarrei tanto com Deus, pedi tanta gente para orar por mim. Aí, sábado eu chego, venho fazer a unha aqui, minha manicure mora aqui perto das minhas irmãs. Falei, fulana, eu acho que Deus não quer que eu pregue amanhã. Porque Ele não me deu mensagem. Comecei a fazer, mas não terminei, eu sei que Ele não me deu. Aí ela falou, Nancy, você tem um sermão pronto, que era para você pregar no dia que não era para você pregar. Deu para entender isso? Eu falei, pode ser, mas acho que Deus não quer que eu pregue, não. Sentei, cheguei do trabalho, sentei
peguei um papel, a primeira coisa que eu fiz, que eu nem sabia onde estava o sermão, fui lá, fui no lugar certinho onde ele estava. Então eu falei, epa, já está clareando, porque se não fosse para eu pregar, eu não acharia, eu não sabia onde eu tinha posto, estava guardado. Aí eu peguei peguei as folhas, comecei a passar a limpo, veio entrando outras coisas. Eu confesso que eu falei, isso é muito pesado para eu levar para a igreja. Muitas coisas eu não botei aqui não, gente. Muitas coisas eu não botei não, eu já pedi perdão a Deus. Não botei muita coisa que estava no outro, eu não botei. Mas hoje nós vamos falar sobre amor, prática contínua. Prática contínua. O que quer dizer isso? É sempre, né? É amor o tempo todo. E aí eu liguei para o Dalto. Dalto, qual é mesmo o título do ano aí da convenção? Ele falou, somos um. Somos um. E eu pensei, está dentro. Está realmente dentro. Mas aí eu fiquei pensando, estamos vivendo... Marta, por favor. 1 aos Coríntios 13. Vamos ler. Eu vou ler com os irmãos, que a minha Bíblia é um pouco diferente. Vamos lá? Ainda que eu falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúme, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, havendo ciências, desaparecerão. Porque a parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Isso, né? E aí a gente vê. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Eu ia concluir aqui, que eu achei que ali seria, não sei. Mas então, primeiro eu quero agradecer o pastor Denilson por ter me confiado essa tão grande responsabilidade, né? E quero agradecer a vocês.
por vocês me ouvirem. Eu tenho a certeza que isso veio de Deus, que eu sei quando não vem. Então, nós estamos vivendo dias dificílimos. Tem se falado muitíssimo em amor, mas tem se vivido pouquíssimo em amor. Parece que ser crente virou moda. Ser crente parece que virou moda. E ser crente pode ter virado moda realmente, mas ser cristão não virou moda, não. Ser cristão é muito difícil. Ser cristão é muito difícil. Alguém uma vez falou para mim, eu não acho difícil ser cristão, não. Eu falei, eu acho. Primeiro porque, qual foi o último hino que a gente cantou aqui? O cântico. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Será que é precioso mesmo? É precioso mesmo? Ou é precioso estar só perto daquele que a gente gosta, que a gente quer? Ou será que eu estou falando alguma besteira? Junto, lado a lado, andarmos com Jesus. A gente, na maioria das vezes, a gente quer andar com quem não nos aborrece. A gente quer estar com quem não nos preocupa. A gente quer estar com quem nos interessa. Mas a gente não quer estar, de fato, sendo um. Somos um, né? E quando eu me vejo esse título em mente, esse tema em mente, somos um, e eu pensei, somos um nada. Eu sou um com quem eu quero. Somos um nada. Eu sou um com quem eu quero. E eu tenho que me agarrar com Deus. Senhor, me ajuda a ser um. Para a gente ser um, a gente tem que se agarrar com Deus. Para a gente ser um de fato, a gente tem que se apegar com Deus, porque é difícil ser um. É difícil ser um com quem nos aborrece. É difícil ser um com quem nos maltrata. É difícil ser um com quem inventa coisa de você. Mas tem que ser. Temos que ser um. E eu pensei, mas para ser cristão, eu botei, ó. Mas parece que ser cristão está cada vez mais difícil. Já falei sobre isso aqui, né? E eu fiz um quadradinho aqui, eu botei, ó. Ser cristão é seguir a Cristo, baseando ser cristão é seguir a Cristo, baseando e nos ensinamentos bíblicos, com o objetivo de refletir seu amor, justiça e misericórdia. Ser cristão é seguir a Cristo baseado nos ensinamentos bíblicos, com o objetivo de refletir seus ensinamentos, justiça e misericórdia no cotidiano. Não é só no momento que está tudo bem, não. Baseado no tempo todo. Viver o amor, ser cristão o tempo todo. É muito difícil, é muito difícil. Mas a gente consegue. É só se esforçar. Eu preciso me esforçar para amar aquele que pisa no meu calo. Eu preciso me esforçar. Porque, ó, ser membro de igreja não faz ninguém ser cristão. Não faz. Eu preciso ser seguidora de Cristo, de Cristo. Se eu quero ser cristã e se eu sou seguidora de Cristo, eu preciso me preocupar com o tipo de amor, com o tipo de crente, tipo de amor que eu estou amando, com o tipo de crente
ou de cristã que eu estou sendo, porque eu sou seguidora do amor. Eu não digo que eu sou cristã. Ser cristão é ser seguidora do amor, seguidor do amor. E é muito difícil. Mas Deus está com a gente o tempo todo, basta a gente querer. A Bíblia diz em 1 João 4,8, pode botar aí, por favor, 1 João 4,8, ela vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que eu posso dizer que eu amo, que eu sou um com meu irmão, se eu não estou amando verdadeiramente a Deus? Porque para eu amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Porque a Bíblia diz que se eu não amo o meu próximo que eu vejo, a quem eu vejo, como é que eu vou amar o meu Deus a quem eu não vejo? É isso aí, não é? Se eu não amo o meu irmão a quem eu estou vendo, como é que eu vou amar o meu Deus que eu não vejo? Né? Então, eu preciso colocar 1 João 4,8 em prática. A Bíblia diz também, sabe por quê? Porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, e Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor purinho, Deus é amor, Deus é amor. Eu sou seguidora de Deus. Eu preciso colocar esse amor em prática. Se é que eu quero falar a verdade, que eu sou um com os meus irmãos mesmo. Se é que eu quero falar a verdade, estou falando uma verdade, sou um com meus irmãos. Se eu sou um, eu amo verdadeiramente. E eu fico pensando, não há aquela preocupação de eu estou aborrecendo meu irmão, sem aquela preocupação de será que eu estou entristecendo o coração de Deus? Ontem no trabalho, eu tento me vigiar muito. Ontem no trabalho, eu queria comprar manteiga, eu não queria margarina, eu não compro margarina. Eu prefiro comer o pão puro. Aí passou um homem cheio de margarina no carrinho, vendendo. E eu perguntei a ele, tem manteiga aí? Coitado, de repente ele nem sabia disso, né? Ele falou, tem, e veio com uma coalha para mim. Eu falei, não, não é isso que eu quero, não, eu quero manteiga. Ele, isso é manteiga. E veio me empurrando para me empurrar, eu fui grossa com ele. Depois, na hora que eu estava fazendo essa mensagem, olha só, foi ontem, na hora que eu estava fazendo essa mensagem, eu pensei, pô, mas eu não tenho que falar com amor? Eu não tenho que falar com amor? Por que eu fui grossa? Só porque o cara foi insistente. Eu poderia falar, não, meu querido, não é dessa manteiga aí que eu gosto não, tá? Mas aí, o meu ajudante falou, Nancy, foi tão grossa, foi tão ignorante, e eu tive que ouvir calado, porque meu ajudante estava mais do que certo. Eu fui realmente muito grossa. E a gente precisa cada qual que aí vai falar para si, se é que Deus está te falando alguma coisa. E eu preciso olhar para dentro de mim e ver que tipo de amor é esse que eu tanto prego, que eu tanto falo, que eu tanto luto para viver, porque ontem eu tenho certeza que eu entristeci o coração de Deus com a minha atitude. Era só não querer ficar com o negócio pronto. Era só não querer, não comprar e pronto. Né? Até que ponto eu estou amando? Eu fico pensando, eu não paro para pensar se eu estou entristecendo o coração de Deus ou não. Eu queria saber o seguinte,
como eu estou levando a minha vida. Se eu estou vivendo uma vida querendo ser um com os meus irmãos, amando verdadeiramente, dizendo que somos um pelo laço do amor, ou se verdadeiramente eu estou tentando viver a vida do jeito que ela me levar. Bateu, levou. Me deu palavras ruins, toma palavra ruim em cima. É isso. Como é que eu estou vivendo a minha vida diante desse Deus que eu sirvo? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu costumo dizer que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não vai passar a mão na minha cabeça. Ele quer que eu tome vergonha e haja como serva dele. E ame verdadeiramente. Deus quer que eu tome vergonha e ame verdadeiramente. Com os estranhos também. Com os inimigos também. O que Jesus disse? Para eu amar o meu inimigo. Para eu amar o meu inimigo. Quando o pastor Denilson falou, não sei, quer pregar de manhã ou à noite? Eu falei, eu gosto de pregar de manhã porque eu prego para mim. Eu prego para mim. Os irmãos podem ter certeza que a mensagem que Deus me dá é para mim. E aí eu vou levando a vida como? Do jeito que ela me levar? Deus não quer isso não. Eu tenho que levar a minha vida do jeito que Deus me levar, do jeito que a palavra de Deus manda, me orienta. Tem que levar a vida do jeito que Deus quer. E aí eu vou estar alegrando o coração de Deus. E aí Ele vai me usar. Nem que seja para falar para mim mesmo. Ele vai me usar. Gente, chega da gente ser crente só dentro de 4 paredes, ou chega da gente brincar de amar só a quem nos ama. Chega da gente ficar amando da boca para fora. Você quer saber se você ama mesmo? Deixa o camarada pisar no teu calo. Deixa ele pisar no teu calo. Que aí você vai saber se você está amando verdadeiramente ou está brincando de amar, ou está só cantando que ama. Né? A gente às vezes tem coragem de falar para Deus, Senhor, sou humana, não consigo ser perfeita. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos perfeitos. Sou humana, não consigo ser perfeita. Se me amar, eu amo. E se me bater, levou. Está assim agora. Como ser um, se eu não consigo amar? Eu acho que a convenção foi até feliz em usar esse tema, porque a gente vai refletir mais. Como é que eu vou ser um? Como é que eu vou ser um? Mas tem que trabalhar em cima do que é difícil mesmo. É difícil ser um. É difícil ser um. Até onde vai o meu amor? Até onde vai o meu amor? O meu amor. Ele não precisa me amar, mas eu preciso amá-lo. Aquela pessoa que muito nos incomoda, não precisa me amar, mas eu preciso amá-la. Eu preciso amá-la. Eu preciso amá-la. Até onde vai o nosso amor? E eu penso que nós estamos bem piores do que os crentes de Corinto. Eu penso que eu estou bem pior do que os crentes de Corinto. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta no capítulo 13. Quero deixar claro, eu quero deixar bem claro,
que esta carta foi escrita para o povo de Deus, para nós hoje também. Foi escrita para nós. Nós vamos ver nesta manhã algumas características do amor. Algumas características do amor. No verso 4, a primeira característica está lá no verso 4. O amor é o quê? O amor é o quê? No verso 4, diz que o amor é sofredor. O amor é sofredor. Também é paciente, a gente vai ver mais abaixo talvez. O amor é paciente, eu botei paciente, não sei aonde, não sei se já passei por ele. O amor é sofredor. Gente, meus irmãos, necessitamos de ter paciência, necessitamos de sofrer mesmo por aquela pessoa que a gente ama. Precisamos ser paciente, ser sofredor com aquela pessoa que nos incomoda. Precisamos. Não adianta brincar de amar. Não adianta brincar de amar. Deus vai me cobrar. Mas uma característica do amor também é que ele é benigno. Aí, acho que no verso 2. O amor, ele é benigno. O que é isso, hein? Benigno. É uma coisa muito boa, né? E como é que eu estou? Como é que está o meu amor? O amor é benigno. O amor é sofredor. O amor é benigno. Uma outra característica é que o amor não é invejoso. O amor não é invejoso. E como é que é? E como é que está o meu amor? Como é que está o meu amor? Ele não é invejoso. Meus irmãos, uma coisa também, uma outra característica que o amor não é, ele não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece. E eu tenho que me fazer uma autoanálise de como está o meu amor. O amor não se ensoberbece. Sabe uma outra característica também do amor? Ele não se porta com indecência. Sabe? O amor não se porta com indecência. E a gente necessita se agarrar com esse Deus para colocar essas características em prática no nosso dia a dia. Precisamos colocar o amor em prática, mas para isso a gente tem que se agarrar com o nosso Deus. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Uma outra característica, ele não se porta com indecência. Está tudo aí dentro do texto lido. Pode deixar sua Bíblia aberta, que eu não dei as passagens para Marta. Ele não se porta com indecência. Uma outra coisa, uma outra característica, ele não busca os seus próprios interesses. Não busca seus próprios interesses. E aí, o que acontece? Como é que está? Como é que eu estou diante desse Deus? Como é que eu estou diante desse Deus? Como é que está o meu amor diante desse Deus? Estou buscando meus próprios interesses? Uma outra coisa, o amor não se irrita, é uma outra característica, o amor não se irrita. E a gente vê... Eu fui membro de uma igreja, logo assim que eu me converti na Igreja Batista, eu fui membro de uma igreja que no dia de sessão tinha que fechar as portas, as janelas, para os vizinhos não escutarem.
Porque a coisa era feia. A coisa era feia. Eu era adolescentezinha, né? A coisa era feia. Até que aqui é gostosinho, sabe? A igreja aqui é gostosinha, né? A gente quebrava o pau, mas ficava tudo na amizade, né? Quando a gente era jovem, né? Aqui é gostosinho, uma igreja gostosinha de se ficar. Mas, gente, eu já vi acontecia coisa feia. Ainda bem que eu nunca fui Maria vai com as outras, senão não ia ficar em igreja nenhuma. Ficaria, que meu pai era evangélico e o culto era lá em casa, tinha culto lá em casa, só que ele era pentecostal. E tinha culto mesmo, todos tinham que orar, todos tinham que falar versículo de cor, então a gente foi criado nesse meio, sabe? Mas o que acontece? Irritabilidade entre os irmãos, pau quebrando entre irmãos. Tomara a Deus que isso nunca venha acontecer aqui. Como diz o pastor Denilson, é só de Madureira para lá, é só de não sei o que para lá, não é isso que ele fala às vezes? Gente, precisamos lutar para colocar um amor sem irritabilidade. Aliás, amor com irritabilidade não é amor. Amor com inveja não é amor. Amor sem sofrimento não é amor, porque o amor é sofredor. A gente tem que lutar, eu tenho que lutar para não suspeitar mal do outro. É outra característica do amor. Porque o amor não folga com a injustiça, mas o amor folga com a verdade, é outra característica dele. Então, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas uma coisa que o amor não faz, o amor nunca falha. Nós somos um mesmo. E eu tenho fé que nós somos um, sabe? Eu tenho fé que nós somos um. Se a gente não está sendo um como deveria ser, a gente vai ser um. Pela misericórdia de Deus, a gente vai ser um. A gente vai ser um. Se a gente não está colocando o amor em prática contínua, eu tenho fé no Senhor nosso Deus, que nós vamos viver um amor em prática contínua. As características do amor são virtudes que se manifestam na forma de tolerância, compreensão e perdão, especialmente diante das imperfeições e erros alheios. Quer que eu repita? As características do amor são virtudes que se manifestam na forma de tolerância, compreensão e perdão, especialmente diante das imperfeições e erros alheios. Aí sim, aí eu quero ver não se colocar em prática. É ser longânimo, é ter capacidade de suportar as dificuldades e contratempos dos outros sem perder a calma. Sem perder a calma. Há quem diga que paciência tem limite, né? Já ouviram isso? A paciência tem que ser ilimitada. A paciência tem que ser ilimitada. Só para não querer saber mais do outro, aí se fala, a paciência tem limite. Aí não quero saber mais, abandono fulano, está me irritando, não quero mais ele, não quero trabalhar com ele, não quero mais nada, porque paciência tem limite. Tem nada, paciência tem que ser ilimitada.
A paciência é limitada, não é paciência de Deus, não. A paciência que vem de Deus, ela é ilimitada, ilimitada. Outros explodem, porque dizem que perderam a paciência. Aí explode logo. Aí diz, né? O caldo entornou. Porque a paciência é limitada. Explodiu. Mas, meus irmãos, o amor é paciente. O amor é paciente. A paciência nos ajuda a tomar decisões. A paciência nos ajuda a tomar decisões. O amor é paciente e a paciência nos ajuda a tomar decisões. Digo mais, que eu virei a folha aqui, decisões certas. A paciência nos ajuda a tomar decisões certas. A paciência nos faz pensar. A paciência nos faz pensar. Nos faz pensar. Se estivermos sem paciência em algum momento de nossas vidas, precisamos pedir ao Senhor que Ele dá. Tiago 1,5. Quem pode ler para mim? Tiago 1,5. Ensina que se alguém tem falta de sabedoria, e eu botei um parêntese dizendo que inclui paciência, a sabedoria inclui paciência para lidar com provações. Peça a Deus. Isso. Eu botei exatamente isso. Ensina que se alguém tem falta de sabedoria, entre parênteses eu botei, que inclui também, a sabedoria inclui paciência para lidar com provações. Deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente, a todos, dá a todos, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Necessitamos correr para esse Deus. Necessitamos correr para o nosso Deus. Uma outra característica do amor é que ele é bondoso. Mas ser bonzinho para quem é bonzinho com a gente, isso é mole, né? Ser bonzinho para quem é bonzinho com a gente é belezinha, né? Tem que ser bondoso com aquele camarada mau, com aquele camarada ruim. Salmo 23:6 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E a gente é seguidor de Cristo, não é? Não falamos lá, somos cristãos? Somos cristãos, somos seguidores de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, a sua bondade, a sua misericórdia, do Senhor nos seguirão. Ela nos segue, gente. Ela nos segue, a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue, ela nos segue. Ela nos segue, ela nos segue. Precisamos ter essa certeza. E ela nos segue um dia só, uma hora só? Ela nos segue todos os dias, o tempo todo, o tempo todo. Nós temos condições de sermos misericordiosos, porque o nosso Deus é misericordioso para conosco. Nós temos condições de amar, porque o nosso Deus nos ama o tempo todo. Ele não lança nada na nossa cara, não. Ele não nos lança aquilo que a gente não gostaria de ouvir. E se Deus é bom o tempo todo, Paulo manda que o imitemos, né? Como ele imita a Cristo.
E com isso, Paulo está dizendo o quê? Imita a Cristo. Imita a Cristo. Nós não somos cristãos, temos que imitar a Cristo. É ou não é? Somos cristãos, temos que imitar a Cristo. Gálatas 6:9 vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Isso é, se não houvermos desfalecidos. Não nos cansemos de fazer o bem para aquela pessoa que pisa no nosso calo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque é isso que Deus quer. Deus não se cansou de fazer o bem. Deus enviou Jesus para morrer por nós. Deus nos ama o tempo todo. Por que eu vou me cansar de fazer o bem? Isso é para mim, tá? Isso é para mim. Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos, em João 13:34, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amo vocês. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amo vocês. Eu necessito colocar isso em prática. Eu necessito colocar isso em prática. Como é que ele nos amou, hein? Como é que... Não teve prova de amor maior do que essa, não. E sendo nós ainda o quê? Pecadores, a gente não valendo nada. Ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós. A necessidade que a gente se volta para colocar esse amor em prática. Assim como eu vos amei. Ame você também. Nancy, assim como eu te amei, te amo, ama você. Quantas vezes você faz coisas erradas e tu me pede perdão e eu te dou, e aí o teu próximo faz uma coisa errada contigo, você não dá o perdão? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Precisamos ser um. Precisamos ser um. Precisamos viver um amor em prática contínua. É muito fácil ser membro de uma igreja. Difícil é ser membro que coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Temos ainda muitas características dentro desse texto mesmo, né? Mas nós vamos ficar por aqui, mas com desejo de que observemos com desejo de praticá-las continuamente. Vamos continuar lendo 1 Coríntios 13, observando aí, ó, observando com desejo de continuar. O desejo de sermos um, com desejo de colocar amor em prática. Com desejo de que verdadeiramente o Senhor nos abençoe. Deus nos abençoe.